Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal especial. Especial porque este ano de 2021, a nossa igreja, Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali da Cava Roxa, de Castelo, está celebrando a família. É um tema anual que nós pegamos para que em nossos eventos, em nossos cultos, em nossas programações, possamos estar priorizando esse tema importantíssimo chamada família. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença. Muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos dá aqui mais esse momento, mais um discernimento da tua palavra. Que o teu Espírito possa nos conduzir, alcance as pessoas que precisam serem curadas, precisam ter seus problemas resolvidos, adversidades, lutas, provações, da vitória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Família, conflitos no lar, tem como evitar? É uma pergunta, é um tema que Deus colocou em nosso coração. Antes aqui de falarmos dentro da palavra e lermos a Bíblia, conduzirmos esta palavra, quero dizer para você que hoje, a partir das 10 horas, estaremos entregando o feijão tropeiro que foi encomendado por algumas pessoas, mas ainda tem marmitex de feijão tropeiro para que você possa encomendar. Encomende, divulgue, ainda é tempo. Peça um vizinho, um amigo, um irmão seu para comprar. É R$13. Fazendo isso, você estará contribuindo com as obras de construção ali da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Precisamos encarecidamente do reconhecimento seu aí em Castelo para que possamos sermos abençoados e também abençoar a tua vida em nome de Jesus. Família, conflitos no lar, tem como evitar? Me dê, queridos, a sua atenção, a sua simples atenção, para que possamos introduzir esta palavra sobre conflitos no lar. Tem como evitar? Eu sinto, tenho certeza e convicção que tem. Mas vamos ler a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 24 ao 26, que diz assim: Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora era esposa dele. Pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se o quê? A circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Moisés provavelmente esqueceu ou omitiu de circuncidar o teu filho, por isso a sua esposa falou estas palavras para com ele. E Deus procurou até matá-lo por esse seu esquecimento, por essa sua omissão. Veja bem, o que é circuncisão? Esta palavra que parece um bicho de 7 cabeças. Entendo que o dicionário Michel diz: circuncisão é um ato ou efeito de circuncidar 2 cortes do prepúcio, usando como rito religioso entre os judeus e muçulmanos como medida sanitária na cirurgia moderna. A circuncisão é um corte que se dá na pele que cerca a cabeça do pênis do menino, sexo masculino. Circuncisão na Bíblia mais concretamente no Novo Testamento, a circuncisão era uma marca do povo de Deus, algo que era um mandamento de Deus. Antigamente em Israel, a circuncisão era sempre feita no 8º dia. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, escute para você aprender. E nos dias de hoje, a marca do povo de Deus se encontra no coração, porque aqueles que aceitam Jesus e vivem de acordo com os teus mandamentos têm um coração novo
e uma vida transformada. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos capítulo 2. Medite, no capítulo 2, verso 29. Medite aí na sua Bíblia para você entender, onde introduz o conceito de circuncisão do coração. Estamos diante, queridos. Me dê aqui a tua atenção, a tua breve atenção. É um assunto que ele precisa ser não muito resumido, mas bem explicado para que você entenda um conflito familiar que pairou sobre a família do líder Moisés. Estamos diante de uma história sobre a qual nada mais sabemos. O texto, queridos, é um dos mais difíceis de serem traduzido pelas possibilidades que ele apresenta. Em meio ao drama do tirano Faraó, o autor incluiu o drama de Moisés. Olhe bem, encarregado por Deus para enfrentar o líder do Egito chamado Faraó. Veja bem, conflitos que podem atingir a todos os lares, a toda a família. É o que eu quero meditar inicialmente, introdutoriamente com você nesta manhã. Me escute, mesmo os lares que têm se consagrado ao Senhor para servi-lo, podem ser atingidos por conflitos. O lar de Moisés é um exemplo desta triste verdade. No meio de uma viagem explodiu, veja bem, uma crise envolvendo o casal, o filho mais velho, Gerson, filho de Moisés. Segundo uma tradição iniciada com Abraão, todo filho deveria ser circuncidado. Moisés, talvez ocupado demais com a sua missão pública, a missão de resgatar um povo, esqueceu ou omitiu-se da sua missão familiar, que era circuncidar o teu filho. A missão de resgatar o teu filho. A solução desse conflito envolveu uma áspera discussão em que a sua esposa o chamou de sanguinário. Escute isso aqui. É bonita a história, mas preste bem atenção para que você entenda esse conflito na família de Moisés. Não podemos esquecer que o conflito faz parte da experiência humana, como uma necessidade para nos constituir. No entanto, quando ele cresce e fica sem controle, o conflito familiar, ele deixa de ter uma função devida para ter uma função, muitas das vezes, de morte. É aí que nós devemos ter cuidado. Nossos lares, meus amados e queridos irmãos, devem reconhecer a existência dos conflitos e criar condições para que sejam minimizados e superados. Não dá para ter conflitos, mas dá para viver saudavelmente no meio deles, se por um acaso esses existirem, esses aparecerem. A presença de um conflito, olha bem, tão dramático na família do grande líder Moisés, nos mostra mesmo os lares cristãos podem ser afetados por conflitos dramáticos. Nós dizemos uma confissão de desejo, que é fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta confissão de desejo de fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esta confissão, no entanto, não nos isenta de ver nossos lares mergulhados em conflitos, expressos em termos de ameaça, da separação, da falta de recurso para sobrevivência, do triunfo, da falta de comunicação e do desentendimento sobre a criação dos nossos filhos, das escolhas unilaterais. Preste atenção nisso aqui. A nossa esperança deve ser que a separação não aconteça, que a família consiga recurso para honrar os compromissos financeiros, que as partes em conflito se enganjem no envolvimento, que os pontos de discórdia sejam discutidos, preste atenção, em busca de um consenso através do diálogo, que as escolhas sejam
compartilhadas. Estas ideias, queridos, contudo, poderão vir a realizar a partir do reconhecimento de que os conflitos, eles são reais. Muitos, no entanto, estão fazendo como Moisés, que fez de conta que havia uma pendência, a circuncisão do seu filho a ser resolvida. Presta atenção, muitos estamos fazendo de conta que os conflitos, eles não existem, mas até dentro de um lar cristão, ele existe. Pior, olhando para nossas igrejas, isso aí é o que é pior. Incluindo a nossa, olha bem, incluindo a nossa, em particular, a igreja. Estou me colocando aqui na igreja onde nós lideramos. Concluímos que estamos falhando, não estamos investindo o suficiente no fortalecimento da família. Não estamos fazendo tudo o que devemos para fortalecer, priorizar a família. Não estamos provendo as melhores condições para que as famílias se desenvolvam. Presta atenção nisso aqui. Olhe bem para isso aqui. Em nome do respeito à privacidade, estamos falhando. Eu me incluo como omisso, como líder, como pastor principal, e ao fazê-lo contribuímos para deixar os lares se afundar, se romperem através do divórcio. A idolatria da privacidade nos tem levado a uma conspiração do silêncio. Fazemos de conta que tudo vai, quando muitas coisas não vão bem, quando muitos lares não vão bem. Olhe bem, queridos, o que eu quero explicar para você. Nós nos deparamos como pastores em nossa igreja com a falta de prioridade, com a falta de não valorização, às vezes, da família. Por isso que nós estamos procurando este ano celebrar a família, valorizar a família, para que o Senhor possa acabar com os desentendimentos que levam à separação. Também não estamos fazendo, veja bem, o discurso do temor para dizer que todos os lares às vezes vão mal. Acredito eu, queridos, que a maioria de nossos lares vão bem, vivenciando, resolvendo conflitos controlados. No entanto, penso que esses lares, preste atenção aqui, podem viver bem melhor. Também penso que os lares com conflitos dramáticos podem ser despertados para um recomeço, para uma reconstrução. No texto acima que lemos, o livro de Gênesis, há uma frase que nos incomoda e nos chama a atenção. Na tradução que adotamos, Deus desejou matar Moisés. Entenda isso, por sua negligência como pai. Deus chamou Moisés para uma grande missão, para tirar o teu povo da escravidão do Egito, mas agora renunciava a tudo, desejava matar ele e o mataria, mesmo que tivesse que achar um substituto. Deus não queria, queridos, um líder quebrado. Deus sabia que não havia uma nação forte com famílias fracas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui nesta manhã, derivar desse nosso mal-estar, ou mal-estar de Deus diante das famílias, distante do seu projeto. Deus está, querido, incomodado com os lares destruídos, dissolvidos, desestruturados, às vezes por uma falta de sacerdócio, por um líder crente, até pastor, até obreiro, que não tem cuidado do seu familiar. Nós devemos nos incomodar também como Deus em ver a nossa família bem, próspera. Deus, o Deus incomoda, coloca os mais variados recursos, desde o ensino ao conforto do teu espírito, para reunir famílias e fortalecer lares. Deus está preocupado com o seu lar. Deus está preocupado com esse conflito que foi instalado através do adversário dentro da tua casa. E ele está tanto preocupado e tão preocupado que ele quer fazer com que nós oramos. Você ora para resgatar um ambiente sem conflito, sem harmonia, onde reina a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero
a igreja onde nós estamos, a nossa igreja, de novo me incluindo aqui, se transformasse, queridos, numa agência de Deus para o fortalecimento das famílias, tanto das fortes quanto das fracas. Eu gostaria que as famílias com dificuldade acima de suas capacidades se apresentassem, compartilhassem suas lutas uns com os outros. Assim, nós estaríamos orando, batalhando, priorizando, regaçando as mangas para poder abençoar, para fortalecer, priorizar, celebrar as famílias. É possível, preste atenção, que algumas não o façam porque não confiam, de repente, nos seus pastores ou no pastor que tem. Outras se calam porque que ninguém tem nada a ver com a sua vida ou porque não creem que haja solução para os seus conflitos. Entra a dúvida. Deus, nesta manhã, aleluia, quer abençoar a tua casa, quer tirar todo o conflito, quer tirar toda a falta de diálogo. Deus quer fazer com que a harmonia paira sobre o seu lar. Os conflitos podem surgir de diferentes lugares, de diferentes fontes. Eles surgem sempre de um lugar. Boa parte de nós, preste atenção nisso aqui, não consegue superar os seus conflitos por não entender a natureza, a origem, da onde que surgiu. Temos que orar para Deus nos mostrar. Papai do céu, aonde que surgiu esse disse-me-disse, essa falta de paz, essa falta de harmonia, esse conflito dentro da minha casa? Ora, o Senhor vai te mostrar para você expulsar isso de uma vez por toda e viver uma vida, glória a Deus, de harmonia junto com a sua família. Por isso, quero convidar você a considerá-los melhor a partir da experiência deste grande homem de Deus, desse grande líder chamado Moisés, junto com sua esposa Zípora e o seu filho Gerson. Eram os incluídos nesse conflito familiar. Os conflitos, queridos, eles podem decorrer das diferenças individuais da família. Zípora, veja bem, era midianita e vivia sob o teto e as ordens do seu pai Jetro. Moisés era um nômade, vivendo longe da sua família e do seu povo. Zípora não era monoteísta e nem adorava o Deus dos hebreus, embora respeitasse como fazia seu pai. Moisés tivera um encontro pessoal com Eu Sou. Veja bem, Moisés tivera um encontro pessoal com Eu Sou, que lhe deu uma missão para toda a vida. Zípora era uma dona de casa. Moisés, porém, era um político. Escute isso aqui. Zípora, a esposa de Moisés, vivia para os filhos. Moisés vivia envolvido nos negócios do povo, da sua nação. Zípora e Moisés eram pessoas totalmente diferentes, como são todos os maridos e mulheres de qualquer época e lugar. A noção de tempo não é a mesma entre eles, como não é com a maioria dos casais atualmente. Uma família, queridos, é o palco dos conflitos, porque todos os seus integrantes são diferentes. São de nações diferentes, são de nações estrangeiras. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas se juntam a um jugo desigual, que não é da mesma nacionalidade com ele, e é natural que haja conflito. Essas diferenças devem ser respeitadas, e mais que respeitadas, cultivadas, estimuladas e valorizadas. No caso de Moisés, presta atenção, e Zípora, sua esposa, estas diferenças ficaram no seu devido lugar, exceto neste episódio dramático, numa espécie de retrato de muito de nossos lares. A ansiedade da sua esposa Zípora diante da passividade de Moisés levou à explosão. Tem um momento em que a esposa não aguenta. Tem um momento em que o cônjuge não aguenta. O conflito vai se juntando, se alastrando, e chega um momento que há uma explosão. Fala-se coisas que não devem um com o outro, e só Deus para ter misericórdia. Diante da realidade das diferenças, precisamos aprender a conviver com elas.
Para bem conviver, precisamos aceitá-las, mas bem entendido. Só aceitar aquelas que não tragam prejuízo à vida familiar. Não use suas diferenças para se fechar, nem para se justificar o seu egoísmo. Use sua diferença para enriquecer os demais membros da tua família. Os conflitos, queridos e amados irmãos e amigos, podem decorrer da falha de um cumprimento nos papéis familiares, tanto do esposo quanto da esposa. Eles nascem, mas o Senhor pode banir, o Senhor pode tirar, o Senhor pode fazer com que os conflitos sumam, se você estiver disposto a aceitar as condições do Senhor. Moisés não estava cumprindo o seu papel, ainda não tinha circuncidado o seu filho. A circuncisão era uma tarefa para os pais. Zípora, sua esposa, teve que cumprir o papel do marido, que era Moisés. E ela não podia ter feito. Há tarefas, querida, que são específicas para cada um no lar. E isso inclui também os seus filhos. Quando um não cumpre a sua parte, há sobrecarga dos outros. Há maridos, por exemplo, escute isso aqui, que apenas cumprem o de provedor financeiro dos seus papéis, esquecendo das outras provisões, como o quê? A coeducação dos seus filhos, o suporte emocional entre os outros junto com a sua esposa. A esposa que mesmo que trabalhe apenas em casa, não sabe da casa um lugar para onde os maridos querem retornar do seu trabalho no final do dia. Há filhos que só querem ser amados, mas nunca lembram de amar o teu pai e a sua mãe. Só querem ser aceitos, mas têm imensa dificuldade de aceitar os seus pais. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Me escute mais um pouquinho, estamos caminhando para o final desta palavra. Moisés, querido, não espere que Zípora entre em ação. Ele não entende nada de circuncisão. Ela nem sequer adora a Deus, o Deus verdadeiro. Você está deixando que ela eduque os seus filhos, mas Moisés quer valores. Que valores terão para ele se Moisés não arregaçasse uma manga como papel de pai? Acorda, Moisés. A família deve estar em primeiro lugar. Zípora, não humilhe Moisés porque ele não fez o que devia, acabou sobrando para você. Lembre-se que ele também já fez algo que cabia você a fazer. Isso é as discussões que tem dentro de casa. Não tem problema a esposa fazer algo que o marido deveria fazer. Não tem problema a mulher trabalhar para também ser uma provedora. Mas e vice-versa, não tem que ficar acusando o homem, porque às vezes ele não fez ou acusando o filho. Isto traz conflito, é isso que nós estamos tentando explicar para você nesta manhã. Os conflitos, queridos, podem decorrer da tirania de um dos cônjuges. Aqui eu quero que você preste atenção. Moisés tiranizou Zípora ao deixar para ela tarefa repulsiva e estranha de circuncidar o seu filho. Tiranizou Moisés ao lançar sobre ela mais um peso. Se o problema estava resolvido, para que lançasse em rosto, como mostrar a sua superioridade? Para que um conflito, se já estava resolvido? Se Zípora já tinha circuncidado o seu filho? Há pais, queridos, tiranos. Há filhos tiranos. Há cônjuges tiranos, avós tiranos. Esses tiranos do lar disseminam. Escute, o terror no lugar em que o amor deve estar como meta de todos. Tirano é aquele que impõe a sua vontade sobre a vontade dos outros. Os tiranos, escuta bem isso aqui, abusam sexual, financeira e emocionalmente dos seus familiares ou de algum deles. As áreas em que a tirania possa ser exercida não tem limites. Preste atenção nisso aqui. Faça uma revisão, queridos, da sua vida. Não seja um tirano dentro da tua casa. Não pense que só tem que prevalecer aquilo que você pensa.
que só tem que prevalecer aquilo que você quer. Deixa a sua esposa viver. Se você não consegue, procure ajuda. Deus, aleluia, manda alguém para poder te ajudar, para poder dialogar, para que você não traga conflitos para dentro do seu matrimônio, para dentro da tua casa. Não deixe que o seu amor por sua esposa, por causa da tirania, por exemplo, apague a vida que há nela, o amor que há nela, o sentimento que há nela de amor por você. Se você está sendo tiranizado, não aceite esta condição de vida. Ore pelo teu tirano. Se você não pode mudá-lo, Deus pode nesta manhã. Se você não consegue conviver com o tirano, afaste-se dele, sem violência, sem conflito, em oração, para que o Senhor possa vos dar vitória. Os conflitos, querido, podem decorrer de quê? Também do pecado. Moisés estava pecando ao negligenciar seu dever diante do filho, deixando de circuncidá-lo. A omissão é pecado e Moisés havia cometido esse pecado a ponto de Deus desejar matá-lo. O pecado tem devastado as famílias. Quero mencionar aqui, nesta manhã abençoada, 3 categorias de pecado que tem feito muitas vítimas. Menciono a primeira, o pecado do desinteresse pelo bem-estar do outro. Uma família, queridos, em que cada membro busca apenas o que lhe interessa, o seu sucesso, o seu gosto está prestes a desfalecer. A indiferença é uma arma apontada para o coração. Interesse pelo seu familiar, promova seu cônjuge, fortaleça seu filho, ame o seu pai, ame a sua família. Menciono aqui o segundo, o pecado da mentira. A mentira destrói a confiança. A falta de confiança assola a família. Se o marido não trabalhou até a tarde, ele não trabalhou até tarde. Se o filho foi mal nas provas, não estou e foi mal nas provas. Viva de tal modo que não precisa mentir para se justificar diante da tua família. Menciono o terceiro lugar, pecados sexuais. Isso aqui é sério, isso aqui é grave. Não há pecado mais devastador do que o sexual, porque ele sempre envolve o desinteresse pelo sucesso da família. A prática de um sem número de mentiras. Há maridos mesmo cristãos, escute, sujando seus corpos em outros leitos que não são os seus. Há maridos viciados em pornografia. Há esposas, mesmo cristãs, desejando outros corpos que não é o do seu marido. Pecados sexuais. Prefira, querido, o padrão da pureza, instruído por Deus. Não vá na onda dos vendedores de ilusão. Deus apontou o pecado de omissão de Moisés. Se você está em falta, como grande líder do êxodo, Deus também está apontando para o seu pecado. Deixe que ele toque a sua vida para purificá-la. Veja bem, um dos últimos pontos que nós queremos compartilhar com você nesta palavra, para que não haja conflitos na sua casa. Se houver, que eles sejam controlados através do diálogo, através da comunicação, através da conversa. O que fazer diante dos conflitos? Se você vive sozinho, orem por aqueles que vivem em famílias. Eles precisam da sua oração. Se a sua família não está experimentando conflitos ameaçadores, agradeça a Deus pelos familiares que tem e peça a Ele para ajudar vocês a serem cada vez mais fortes e continuam servindo ao Senhor. Ajude, queridos, aqui é muito importante que você entenda. Ajude a sua igreja a ter um ministério relevante para a família. É o que nós estamos lá no nosso procurando priorizar, procurando celebrar, valorizar os nossos familiares. Se o conflito tem desorientado a tua família,
Eis aí alguma sugestão. Não desista da tua família. Presta atenção. Ela é a melhor coisa que aconteceu na tua vida, a família. A separação, por exemplo, só não dói na novela. Na vida real, queridos, é um trauma que traz um sofrimento para a vida toda. Para os filhos sair de casa e mais uma rima do que uma solução. Para o conselho dos ímpios, os laços não são importantes, mas o que tem laços rompidos sabe que não há ruptura sem sangue. Procure ajuda nesse seu conflito familiar, nessa sua falta de diálogo, nesta sua traição do seu cônjuge. Não se esconda. É verdade que tudo que ocorre no recôndito do seu lar só deve interessar a você e a Deus. Fala com o Senhor os seus problemas. Fala com o Senhor qual é a sua dificuldade, qual é o seu conflito. No entanto, também é verdade que Deus coloca pessoas, seus pastores, para te aconselhar, para te ajudar, você a ser o que Ele quer e não o que você quer. Deus fez a família para ser o quê? Feliz. Não aceite uma vida familiar, queridos, atribulada. Use os recursos que Deus disponibiliza para poder te abençoar a ter uma família que, mesmo que tenha conflito, mas conflitos que sejam solucionados com a presença de Deus. Aconteça o que acontecer, viva uma vida santa, irrepreensível, lê a Bíblia, ore, busca a presença de Deus. Olha isso aqui, já finalizando. Se você não tem sexo na tua casa, não se desespere, viva uma vida santa. Se você é vítima da língua de alguém na tua casa, preste atenção. Não baixe o nível. Viva uma vida santa. Se você pecou, não se afunde mais ainda. Confesse o seu pecado, confesse a sua mentira. Se você mentiu, confesse a sua traição. Se você adulterou, confesse que Deus vai te abençoar, te perdoar e os conflitos vão acabarem. Ore por sua família. Ore, olhe bem, por seu filho todos os dias. Esteja ele precisando ou não. Ore por seu cônjuge, mesmo que ele mereça o seu desprezo, o seu ódio. Ore por ele. Peça a Deus, aqui eu encerro, para ajudar você a cumprir o seu papel dentro do lar, tanto o homem quanto a mulher e os filhos. Ore por sua igreja, para que ela possa ser um ponto seguro das famílias. Se a família estiver bem, a igreja está bem. Se a igreja estiver bem, pregando, priorizando, celebrando a família também estará muito bem na presença de Deus. E eu quero deixar esta palavra, uma palavra que parece extensa, mas pega os pontos importantes que vai servir para acabar com esse conflito horrendo dentro da tua casa. Pega os pontos dessa palavra. Ora ao Senhor para que Ele possa te dar vitória. 2021 estamos celebrando, priorizando a família. Olha que tema, família, conflitos no lar. Tem como evitar? Tem, no diálogo e convidando Jesus para fazer parte desse diálogo na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença. Muito obrigado por esta palavra. Continue nos guardando, continue nos abençoando, continue nos despertando para ter discernimento da palavra que vamos dispensar aos teus filhos. Toma a igreja em tuas mãos, que possamos priorizar na igreja, que possamos celebrar na igreja todos os nossos familiares. Cura a enfermidade das pessoas que estão enfermas. Visita as pessoas que estão oprimidas pelo adversário. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e nos dê uma próxima oportunidade. Amém.